Pessoal, primeiro, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Tem um amigo holandês, toda vez que eu pergunto para ele, tudo bem, ele responde em holandês, meestal wel, que significa mais ou menos assim, Marcelo. Em geral, sim. A maior parte das coisas estão indo, porque aquela cultura holandesa de, né, você ter filhos agora morando na Holanda, de não demonstrar tanto otimismo assim de saída. E eu prefiro ser mais otimista. Eu digo, não, está tudo bem, eu não estou preso. E é muito bom estar aqui no Fórum da Liberdade de novo, e ainda mais compartilhando, Richard, esse painel com, nossa, o Maltache também, a Mônica, o Marcelo, brilhantes exposições aqui. E principalmente é bom estar aqui, Fernanda fez um discurso ontem memorável, porque a gente circula, estou há 20 anos agora frequentando o Fórum da Liberdade, há bastante tempo eu sei, os cabelos brancos que começaram a surgir com a posse do Lula, mas tem gente que acha que é diferente. Não negam. É muito bom, Fernando, porque a gente está aqui, a gente conversa com o pessoal, a gente encontra aí o Dr. Jorge, que está aqui na frente, dá para conversar, né? E para não mencionar tantos, mas o Renato Malcom, o William Ling, encontrei os dois ontem à noite também, a gente está aí o Paulo Webel, o Hélio Beltrão, estou vendo o Sonderman, quem mais? Rodrigo Marinho, Daniel Randon, logo aqui. Tantos ex-presidentes, o Michael Schallenberger, o Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre. O Rodrigo Constantino. Ele não está aqui, gente. Ele não pode estar aqui. Alexandre de Moraes cassou o passaporte do Rodrigo Constantino, bloqueou todos os seus bens no Brasil e ele, jornalista, está hoje exilado nos Estados Unidos. E aí eu quero começar a minha apresentação para falar um pouquinho, e depois eu saio dela, mas só para fazer uma breve exposição aqui sobre a democracia tutelada que nós estamos vivendo hoje pelo Estado, e esse termo foi cunhado pelo meu colega parlamentar da oposição, que esteve aqui ontem, Rogério Marinho, com quem falei há pouco, até para perguntar, de onde você tirou esse democracia tutelada, você pesquisou em algum livro, alguma coisa, surgiu de alguma leitura, entrevista? Não, é porque o Lula veio com a tal da democracia relativa, eu disse, ela não é apenas relativa, ela é tutelada também no Brasil. E aí estou passando a usar esse termo, e ele também pediu para deixar um abraço, ele já estava chegando em Mossoró, com certeza não para estar no mesmo lugar onde saíram aqueles fugidos que foram recuperados agora, mas eu falei com ele por telefone há pouco e ele pediu para deixar um abraço a todos, que ele saiu daqui muito motivado, tanto pela qualidade do evento, como pela faixa etária, com todo o respeito aos outros mais antigos e frequentadores há mais tempo, dos participantes desse evento aqui. Ele saiu muito satisfeito e muito feliz, isso me deixou também muito contente como membro da oposição no Congresso Nacional, ver alguém que está na oposição lá, lutando como a gente está lutando, saindo daqui motivado e não o contrário. Mas pode passar aí, só para passar bem rapidinho o que está acontecendo no resto do mundo. Imprensa e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Gosto muito dessa frase do Milor Fernandes, né? Porque ele demonstra que a oposição ao poder, não só ao governo, né? A imprensa está aí para fiscalizar, está aí para acompanhar com ceticismo. Mas o que a gente tem visto em vários países? Venezuela, mais de 20 jornalistas sofrem prisões arbitrárias, peritos da ONU alertam sobre ataques a jornalistas e sociedade civil. Nicarágua, o maior jornal da Nicarágua, retira todos os funcionários do país por perseguição do governo Ortega. E Ortega aumenta cerco a jornalistas lá no país. Lembram que durante a eleição a gente não podia falar isso, graças a Deus agora a gente pode. O Alexandre de Moraes, na época, proibiu que a Gazeta do Povo censurou o jornal porque a proibiu de dizer que Lula era amigo do Ortega. Veja só que absurdo, não podia, qual que é a palavra que não pode usar? Denegrir, na verdade, se falar difamar o candidato Lula, sua santidade. Mas está ali ele, ó, com seus amigos também, o ditador cubano, e lá o Human Rights Watch, não é novidade para ninguém, denuncia a perseguição de Cuba contra artistas e jornalistas.
Quem diria, também na Rússia, né, o tribunal russo tornou ilegal o sindicato de jornalistas do país, e os dados do Observatório da Democracia mostram piora da liberdade da imprensa na Rússia. Mas e o Brasil? Como nós estamos com a nossa desordem atual e os retrocessos que estamos vivendo? É importante lembrar da linha do tempo. Nós começamos justamente com o ataque à imprensa. Essa situação da criação do inquérito das fake news, o inquérito em si é fake, foi chamado pelo ministro Marco Aurélio Mello inicialmente de inquérito do fim do mundo, porque nele supostamente caberia tudo. Hoje acho que ele mesmo concordaria, na verdade é do fim do mundo, porque a gente não sabe quando vai acabar, né? Começou com a censura da revista Cruzoé. Depois, em 2021, claro que houve muitas coisas no meio do caminho, seria expletivo falar demais aqui, a prisão do Daniel Silveira por crime de opinião. O Telegram, vocês lembram disso? Em março de 2022, foi derrubado no Brasil. Houve bloqueio de contas e redes sociais de empresários e bloqueio em redes sociais de parlamentares, ferindo de morte, sim, de morte, a imunidade parlamentar e o nosso direito como deputados federais que somos, aqueles que foram bloqueados ou censurados, de nos manifestarmos. E conseguimos derrotar a votação da urgência do PL da censura em 2023, não apreciando-a, mas pelo movimento popular evitando que fosse ao plenário, mas hoje, lamentavelmente, vemos que o próprio TSE está fazendo essa regulação, ou a fará, porque decidiu fazê-la por regulação, Hélio Beltrão. Olha só os tempos que nós vivemos. E lá naquela época começou a perseguição pelo STF, só para demonstrar alguns dos nomes e faces aqui, vamos citando-os um a um. Nós tivemos o caso do Thiago, pulou aqui para o Guilherme Fiuza por algum motivo. O Guilherme Fiuza, redes sociais suspensas por ordem judicial, acusado de disseminar supostas fake news. Rodrigo Constantino, incluído no inquérito fake news, cara com quem eu convivi aqui, todos nós assistíamos aqui no Fórum da Liberdade, veio quantas vezes aqui para Porto Alegre, hoje está, inclusive, sem passaporte, com suas contas bloqueadas. Tiago Pavanato, a AGU, a Advocacia Geral da União, ou seja, um órgão do Executivo, agora está também se miscuindo na censura no Brasil. Alan dos Santos, incluído no inquérito das fake news, investigado por opiniões sobre a atuação do STF, teve a prisão preventiva decretada no Brasil, mas está nos Estados Unidos hoje, já teve 37 contas suspensas no Instagram. O caso do Alan é interessante porque os Estados Unidos negaram a extradição de Alan dos Santos por crime de opinião. Por quê? Porque pela lei americana e pela Constituição não existe tal crime de opinião e nenhum cidadão pode ser extraditado por tal motivo. Eu fico imaginando o pessoal aí que está no Ministério da Justiça, que era do Flávio Dino até pouco tempo, agora com o Ricardo Lewandowski e Ricardo Gomes, tendo uma conversa com a turma dos Estados Unidos e o povo americano tentando entender essa maluquice aí de querer extraditar alguém por ter criticado, seja de forma justa ou injusta, educada ou maledicente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é o contrário, como eu disse há pouco. O governo não deve monitorar o cidadão, é o cidadão que deve monitorar o governo e o governo deve satisfação ao cidadão, sempre. E essa é a verdadeira ordem das coisas, mas o que nós estamos vendo aqui é mais um jornalista como Paulo Figueiredo, que também não pode sair lá dos Estados Unidos, com quem me encontrei recentemente, Caco, em Washington, quando falamos sobre a situação diante do Capitólio da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Temos ainda o caso do jornalista português, que foi barrado aqui na entrada no Brasil, depois liberado, que teve que responder sobre vacina, sobre STF, sobre coisas que você não deve satisfação à Polícia Federal. Muito antes, pelo contrário. Trabalhando como jornalista, ainda perguntaram se tinha, Marcelo, visto de trabalho para entrar no Brasil. E, por fim, nós temos as prisões de jornalistas presos aqui por Alexandre de Moraes, um deles por supostamente ter provocado o povo e outro sabe-se lá por quê, Oswaldo Estáquio e Jackson Rangel. Para finalizar essa parte da imprensa, nós temos a questão do Monark,
que hoje também está vivendo fora do país, está nos Estados Unidos, e as redes sociais mesmo consideraram a decisão de Moraes como censura de conteúdo lícito, e o caso da Jovem Pan. Teve a cobertura eleitoral feita pela emissora restringida, foi proibida de falar sobre a situação judicial do Lula, teve multas pesadas para emissores e jornalistas caso descumprissem a ordem, e a emissora acabou tendo que fazer autocensura e anunciou o que tinha de fazer para o seu corpo profissional, proibindo seus funcionários de chamar Lula. Vejam só que fake news de ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa. Passa o vídeo aí. A Jovem Pan lança um comunicado a seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado, Lula é ladrão, Lula é corrupto, Lula é chefe de organização criminosa. Boa! Que bom que vocês aplaudiram, minha advogada sugeriu não passar o vídeo. Pessoal, as grandes perguntas que nós precisamos fazer sobre essa situação que nós vivemos no Brasil, passado esse lindo momento de euforia, e referindo-nos a esse poder da mordaça, e quero mais uma vez fazer menção aqui ao Michael Schellenberg, não sei se ele está aqui, Michael está aqui? Não? Não? Ele deve estar fazendo um talk show aí fora que ele estava fazendo antes. Mas ele merece, junto com Eli Vieira Júnior, está aqui? Não? Está onde ele levantou lá? Vocês merecem, junto com Davi Agap, a maior salva de palmas por estar fazendo o trabalho. Fica de pé, é isso aí. Por estarem fazendo um trabalho sério de investigação jornalístico que tanto tem feito falta no Brasil em geral, mas vocês estão suprindo esta falta sobre os Twitter Files e o que está acontecendo no Brasil, que inclusive me atingiram. Eu não quero entrar muito no meu caso, nem tanto tempo tenho ainda para isso, mas é absurdo nós vemos, não apenas o governo solicitando informações suas, de vocês, de cada um daqueles que são monitorados porque usam uma determinada hashtag ou porque estão postando algum tipo de informação, solicitando informações dos DMs que vocês trocam entre outras pessoas, porque é sobre isso que a matéria trata, e pior, com empresas, pelo menos é o que revelam esses Twitter Files, por meio do seu corpo jurídico, como Google e Meta, dando essas informações sem ordem judicial para o governo. Isso merece uma grande vaia do povo brasileiro, porque não dá para tolerar que nós tenhamos, além de ditadores no país, ou de um tirano que acha que pode fazer tudo e lamentavelmente tem feito muito, ainda termos aqueles que estão colaborando com o regime quando deveriam justamente defender a liberdade de expressão, porque nasceram para fazê-la ser respeitada. E as três perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos nesse momento é: o que é esse poder da mordaça? Para que serve esse poder da mordaça? E como nós vamos superá-lo?
Eu vou ler um tweet aqui, não vou dizer o autor, mas é de 10 de outubro de 2018. Faz quase 6 anos, Ricardo. Me ajuda aí. Diz o seguinte o tweet: reclamar das urnas eletrônicas é fácil. Quero ver sugerir a extinção do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou propor o fim de mais essa excrescência brasileira. Tribunal Eleitoral que caça prefeito, mas não caça chapa Dilma Temer. Que se reúne às escuras para apurar votos. Que tem ministro que lê cartinha da ONU e usa para embasar autorização para presidiário concorrer. Tribunal que planeja o processo eleitoral, organiza, executa, apura os votos e é a própria instância auditora, coisa de ditadura, não de país democrático. Tribunal cujos ministros são indicados por políticos. Repetindo, o problema maior não são as urnas, é a própria existência do TSE. Eu quero fazer uma pergunta, Ricardo. Dá para fazer esse tweet hoje de novo? O autor é Marcel Van Hatten. E eu quero dizer isso porque eu posso até nem concordar com o Marcel Van Hatten de 10 de outubro de 2018, eu posso ter uma opinião diferente, eu posso ter uma opinião igual, não importa. Em 2018, Marcelo, eu podia dizer isso no Brasil. Hoje, desculpa, mas se você aplaudiu, sinto muito. Está complicada a coisa, e isso é, respondendo a primeira pergunta sobre o que é o poder da mordaça, este é o poder da mordaça, é o poder de nos fazer autocensurar as nossas opiniões, as nossas palavras, ainda que sejam profundamente erradas, horríveis. Como disse ontem Fernando Schiller, que ele é a favor de que até as ideias erradas, aliás, essa essência da liberdade de expressão, possam ser divulgadas para conhecê-las, eu digo que até mais do que aquilo que ele disse, eu quero saber quais são para combatê-las olho no discurso e com a verdade, e não ser surpreendido sorrateiramente por alguém que pensa um absurdo e implementa sem anunciar. Este é o poder e é isso. É assim que se responde a primeira pergunta, o que é o poder da mordaça. A segunda pergunta, para que serve o poder da mordaça? Ah, para que serve? É claro, é para que a verdade prevaleça e as mentiras não se espalhem. Quando ocorre a censura, Gustavo, que é best-seller agora, depois do Fórum da Liberdade, se já não era, já vendeu bastante, Gustavo? Mostra o livro aí. Nem propaganda fez aí, ó. Ó. Depois da fala aqui... Oi? Sessão de autógrafos depois. Lá fora. Depois tem sessão de autógrafos, é. Para que serve? A primeira vítima da censura nunca vai ser a mentira, vai ser a verdade. Vai ser a verdade. E a censura, ela serve para manter o status quo, para evitar que novas ideias que desafiem o poder possam surgir e se sagrar vitoriosas. Digo mais, não fossem as redes sociais, eu não estaria aqui hoje. Fui candidato a deputado estadual em 2006, fiz 11.656 votos. Em 2010, 14.068 votos. Muitas pessoas não sabem disso. Em 2014, finalmente, precisava em torno de 35 mil para ser eleito. Recebi 35.345 votos. Fiquei na primeira suplência por 351, foi por ali. Mas assumi como deputado estadual. E sabem por quê? Porque naquela época estourou o WhatsApp, estouraram as redes sociais, nós estávamos vivendo um momento em que a campanha barateou e as velhas oligarquias políticas brasileiras não tinham mais tanto poder de comunicação como tinham no passado. E o que querem fazer com o combate às redes sociais e às disseminações de fake news, como dizem, é calar a voz do povo que hoje está sedento por participar da democracia e da política como nunca antes. E por isso, para concluir, eu digo como nós superamos isso e tento responder para vocês, continuando a falar. Se preciso gritar, mas jamais parar. Muitos me perguntam, num momento em que temos dificuldade na Câmara, apresentamos a CPI do abuso de autoridade,
e queremos que seja instalada logo. Apresentamos um projeto de lei para que o TSE pare com essas iniciativas legislativas e vamos trabalhar para que ele prossiga. Temos tratado de levar pessoas às ruas em manifestação, o que é fundamental. Mas quem critica um parlamentar por supostamente apenas estar falando, não entende talvez que o parlamentar tem como principal função, Tiago Albrecht e Felipe Camozato, falar, expor, se insurgir, se indignar, porque no momento em que pararmos de falar, fomos derrotados. E este momento para mim só virá o dia que eu estiver, como se diz em inglês, 6 pés abaixo da terra. Porque eu continuarei falando até o fim e tenho certeza que todos vocês vão continuar e falar cada vez mais sobre essa situação, para que não só o Brasil, mas o mundo saiba que nós vivemos sim hoje numa ditadura, mas nós queremos democracia, Estado de Direito e, sobretudo, liberdade. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo.